Senhor dos exércitos, a tua glória está no templo, tua beleza me faz cantar, pois tu és santo. Senhor dos exércitos, a tua luz me mostra o caminho, faz com que as trevas desapareçam com teu resplendor. Com toda reverência eu te adoro, reconhecendo a tua grandeza, Senhor dos exércitos. Pra sempre te louvarei, pra sempre te louvarei, pra sempre te louvarei. Senhor dos exércitos, a tua glória está no templo, tua beleza me faz cantar, pois tu és santo. Senhor dos exércitos, a tua luz me mostra o caminho, faz com que as trevas desapareçam com teu resplendor. Com toda reverência eu te adoro, reconhecendo a tua grandeza, Senhor dos exércitos. Pra sempre te louvarei, pra sempre te louvarei, pra sempre te louvarei. Com toda reverência eu te adoro, reconhecendo a tua grandeza, Senhor dos exércitos. Pra sempre te louvarei, pra sempre te louvarei, pra sempre te louvarei. Amém. Pra sempre te louvarei, pra sempre te louvarei, pra sempre te louvarei. Amém. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o prata de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome
será da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Tirei, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o melhor, outro igual não há. Jeová, fala o Senhor, que cura toda dor. Se requer Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa, Jeová, fala o Senhor, que cura toda dor. Se requer Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa, Jeová, fala o Senhor, que cura toda dor. Se requer Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto pra sentir e receber o seu poder. Meu
graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos nós. E nós vamos hoje encerrar essa sequência de estudos sobre os sonhos de Deus. É óbvio que não dá para a gente contar tudo para você. É bom você ler a palavra de Deus, ler bastante, tentar entender. Mas nós vamos encerrar hoje essa série com 7 episódios. Nada de místico aí com esses 7 aqui, coincidiu assim, tá legal? Vamos lá então. Nós vamos ler hoje Gênesis capítulo 45, tá? Para a gente encerrar, do versículo 1 ao 8. Diz assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui todo varão, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. Chegaram-se então e disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, porque me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Bom, os sonhos de Deus, eles agora eles se concretizam, porque José, agora os seus irmãos vieram procurar e se curvaram diante dele. Então, os irmãos de José chegaram no Egito quando começou a época das vacas magras, da fome. 2 anos após, eles foram ao Egito, porque a fome chegou também no lugar onde eles estavam. E quando eles chegaram lá, José ouviu-os e os reconheceu. E José então perguntou do seu irmão mais novo, que era o irmão da mesma mãe de José, porque os outros irmãos de José eram irmãos só por parte de pai. E tinha Benjamim, que era irmão legítimo de pai e mãe de José. E José pergunta, e eles disseram que o menino estava vivo. E José então deu mantimento para eles levarem para casa, mas deixou um deles preso lá no Egito até que eles voltassem. E aí eles falaram com seu pai ficou preocupado, ficou triste porque pensou que tinha perdido outro filho e tal. E eles voltaram para o Egito e trouxeram o Benjamim, e José vê o Benjamim, e José se emociona muito quando ele vê o seu irmão. E aí então José, ele se faz conhecer pelos seus irmãos, ele chama os seus irmãos e se declara: olha, eu sou José. José estava doido para fazer isso, já fazia muito tempo, mas ele não queria. Mas quando ele viu que os seus irmãos tiveram uma mudança, aí ele então se revela. Mas aí ele os abraça, né? E eu fico aqui contemplando essa situação. José abraça os seus irmãos, ele abraça Benjamim, ele chora junto com Benjamim. E agora se cumpre, porque lá no começo, José falou que teve um sonho que os seus irmãos, né, 11 estrelas se curvavam diante dele, o sol e a lua. E agora esse sonho se concretiza, porque os seus irmãos o chamam de Senhor, não sabia quem ele era, e se curvaram diante dele. E
Talvez se fosse eu ou você, nessa situação, a gente ia dizer, bom, agora Deus me deu a vitória. E agora é hora da vingança. Mas José não. Ele entendia qual era o propósito de Deus. Ele entendia que tudo aquilo que aconteceu na sua vida tinha um propósito de, como ele diz aqui, para resguardar, para salvar a vida dos seus irmãos, para preservar a vida do povo de Israel. E não só do povo de Israel, também como do povo do Egito. Então José, ele começa a interpretar todo esse sonho. Ele começa a entender tudo isso. Ou seja, José era uma pessoa muito humilde, apesar da sua posição. Ele podia dizer para os seus irmãos, agora se cumpriu aquele sonho. Vocês me venderam como escravo e agora vocês vão pagar por isso. Mas não, ele disse não. Fiquem tranquilos, porque eu entendi que foi Deus que fez com que tudo isso acontecesse para preservar a vida. Então, eu observo aqui 3 coisas que esse sonho de Deus trouxe para a vida de José e assim é para a nossa vida. A alegria e o prazer. Se José fosse uma pessoa rancorosa, ao invés de sentir alegria em ver os seus irmãos, sentir prazer em ver seus irmãos, ele ia ficar com aquele ranço, com aquele sentimento de vingança. Então olha bem que nesses 13 anos que José passa, desde que ele sonhou a primeira vez, ele não ficou alimentando o rancor, ele não ficou alimentando a vingança. Ele podia ficar todo aquele tempo que ele passou nas cadeias dizendo, não, um dia isso aqui vai mudar, porque quem colocou aquele sonho na minha vida foi Deus e aqueles que me prejudicaram vão pagar, porque Deus vai colocá-los nas minhas mãos. Mas ele não pensou assim, como hoje é o que a gente mais ouve nas igrejas, dizendo, não, Deus vai colocar o seu inimigo na tua mão. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção vai se arrepender. É isso que nós temos ouvido hoje. Mas José foi diferente. Ele sente prazer em ver aqueles que o venderam. Ele sente alegria. Ele não, em nenhum momento, ele pensou em se vingar dos seus irmãos. Ele chora não de raiva, não de tristeza, mas ele chora de alegria, de saber que os seus irmãos estão bem, que o seu pai está bem e de que Deus está usando a vida dele para abençoar não só a sua família, como também o Egito. Depois, é um momento de perdão e de reconciliação. Os sonhos de Deus não têm lugar para ódio. Os sonhos de Deus não têm lugar para vingança. Os sonhos de Deus na nossa vida são sonhos de perdão, de reconciliação. E é interessante, quem tinha, se a gente fosse analisar pelo que a gente entende hoje, quem tinha que pedir perdão? Quem foi que pecou? José ou seus irmãos? Seus irmãos. Então quem teria que pedir perdão eram os seus irmãos. Mas José, ele vai, e ele que busca essa reconciliação. Seus irmãos deveriam buscar. Mas não, José vai de encontro a essa reconciliação e fala, olha, eu isento vocês de qualquer culpa, porque eu entendo que isso tudo foi um projeto de Deus. Então, a gente vê essa consciência, ou seja, a alegria e o prazer de ver aqueles que o oprimiu, e depois, perdão e reconciliação. José busca essa reconciliação. Muitas vezes nós ficamos esperando que os nossos opressores, aqueles que nos prejudiquem, venham ao nosso encontro para se reconciliar com a gente. Mas José mostra o contrário, assim como Jesus. O que Jesus falou lá na cruz? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E agora, outra coisa muito importante. É lógico que não mais importante do que reconciliação e perdão e esse prazer, essa alegria que o perdão, a reconciliação traz, porque o perdão e a reconciliação traz alegria, apaga toda a mágoa. Agora, a mágoa, o rancor, ela não traz prazer, ela não traz alegria. A pessoa que é vingativa, a pessoa
que é rancorosa, ela não tem alegria, ela não tem prazer. Ela faz aquilo com muito ódio, com muito rancor. Agora a pessoa que ama, a pessoa que entende isso, que reconcilia, que perdoa, ela tem prazer. E o discernimento, né? José teve discernimento, o que muitas vezes falta a nós discernir a situação que está acontecendo. Então olha bem que José, ele avalia todo esse tempo, ele passou na prisão, e ali eu acredito que José deve ter pensado muito em tudo aquilo, e por algumas vezes ou muitas vezes deve ter vindo na sua mente, olha, você está aqui por causa dos seus irmãos, que vendeu você como escravo. Deve ter passado na mente dele. Mas por outro lado, ele entendia isso, que Deus era com ele, que os sonhos de Deus não eram os sonhos de José, era o sonho de Deus. Então, o discernimento, o que é discernir? É entender, é ter percepção, ter sensibilidade para entender o que está acontecendo. Então, tudo que está acontecendo na nossa vida, é lógico, meu querido, que o mal não vem de Deus. O mal vem dos homens. O bem vem de Deus. Né? O bem vem de Deus. E Deus, né? Eu não vou dizer para você aqui que se você está passando fome, é provação de Deus, que Deus... Não, não é isso. Tá? A maioria dos problemas, ou todos os problemas que nós temos nessa vida, não é porque Deus está... Não, é porque nós, os homens, não compreendemos os planos de Deus e fazemos besteiras, e aí as coisas ruins acontecem, e Deus não tem prazer, né, em nos fazer sofrer. Deus não faz ninguém sofrer, né? E ele nem compactua com isso também. Tá? Então é preciso ter discernimento, você precisa discernir, digerir tudo que está acontecendo, né? Porque assim, é muito fácil sempre culpar os outros das coisas ruins que acontecem na nossa vida. Agora é importante também a gente saber se isso que está acontecendo, se não foi a gente mesmo que falhou, ou se foram outros que falharam, mas se eu estou disposto a perdoar, se eu estou disposto a me reconciliar, né? Então José, essa trajetória de José é uma das histórias mais lindas da Bíblia. E seria tão bom se todos nós estudássemos isso, né? O sentimento de perdão, o sentimento de reconciliação é coisa de Deus. O rancor, o ódio, a vingança, são coisas terrenas, são coisas animalescas, né? E se você talvez passou por algum desconforto com alguém, alguém te fez alguma coisa ruim, eu queria dizer para você, e eu sei que é difícil porque eu também, às vezes não, a gente sempre quer a vingança. Mas a palavra de Deus diz que a vingança pertence a Deus. E eu não tenho que pedir para Deus se vingar de mim. Eu não tenho que ficar pedindo, Deus, põe a mão lá sobre aquela pessoa. Que o Senhor faça justiça. A gente ouve muitas pessoas dizer assim. E Deus vai colocar os meus inimigos nas minhas mãos ou debaixo dos meus pés. A gente ouve muito essas coisas. É lógico que o ser humano ele tem isso, até porque nós sofremos influências espirituais do mal, sofremos influência das pessoas que estão em nossa volta. O mundo que a gente vive é um mundo totalmente conturbado, né, perturbado. E aí o maior sentimento que a gente tem quando a gente é atingido é a vingança. Mas se nós estamos dentro dos planos, dos sonhos de Deus, o nosso pensamento deve ser, tá bom? Então a gente encerra aqui esta série de reflexões sobre os sonhos de Deus e principalmente na vida de José. É lógico que a Bíblia tem outros exemplos, mas o importante é que nós não venhamos nos esquecer de que Deus,
Ele quer alimentar em nós os melhores sentimentos, tá? E que Deus te abençoe. Nós vamos voltar na próxima semana com outras reflexões. Por enquanto, guarda essa no seu coração, né? Se você puder ler a história de José, leia, é muito bonita, tá? E eu queria agradecer você que tem assistido, que tem dado um joinha pra gente, né? Queria pedir para você se inscrever no nosso canal. Queria também pedir para você compartilhar, tá? Algumas pessoas têm mandado para mim assim agradecimento pela palavra e tal e coisas desse tipo. Faça isso lá no YouTube mesmo, lá embaixo, tá bom? Faça isso lá no YouTube mesmo. E se você tiver alguma questão, tá? Algum tema que você queira que a gente esteja refletindo aqui junto com você, discutindo, pode nos mandar um recado e a gente vai estar estudando sobre isso, tá bom? Que Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus.